Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que estão vocês? Tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando, né? Estamos provavelmente quase retornando às nossas atividades. Na verdade, pessoal, temos, enfim, um comércio, né? Aproveitando que nós estamos falando um pouquinho de direito consumidor, né? Falando sobre direito consumidor, estudando sobre direito consumidor. Temos aí, pessoal, então, as nossas atividades comerciais retornando, né, na nossa cidade, mas as atividades, né, do ensino, pessoal, ainda é uma incerteza. Pois bem, pessoal, deixa eu fazer uma disponibilização aqui de um slide, né, do material para vocês. Eu vou ficar aqui no cantinho, tá, para auxiliá-los em alguns aspectos e vamos falar então, pessoal, sobre o que nos falta ainda da relação de consumo, a relação jurídica de consumo, que é o aspecto relativo, pessoal, a produtos e serviços, certo? Então, nós estudamos nas últimas aulas, pessoal, né? Estudamos nos últimos vídeos aí, os aspectos objetivos, né, e os aspectos, ou melhor dizendo, os aspectos subjetivos da relação de consumo, tá? Que é, obviamente, o consumidor e fornecedor, certo? E hoje, pessoal, nós vamos encerrar aí o estudo sobre a relação jurídica de consumo, né, que obviamente é a relação que baseia o direito consumidor, é uma relação de fundamental importância para compreender o direito consumidor. Tá? Estão observando, pessoal, os seus aspectos objetivos, tá? Ou seja, literalmente a sua caracterização, tá? No tocante a própria, digamos assim, aos seus produtos, tá? Aos seus serviços, digamos assim, que são relacionados, né? Então, digamos assim, nesta relação jurídica, nesse aspecto. Tá? Então, olha só, pessoal, quanto ao produto, tá? O que nós temos, pessoal, que observar, né, quanto ao aspecto aí de produto. Tá? O produto, pessoal, ele é o objeto da relação de consumo, né? Não somente, pessoal, porque o produto ele seria um bem material ou imaterial, mas não, pessoal, o objeto por quê? Porque é o objetivo da relação de consumo, certo? Então, na verdade, o consumidor, pessoal, quando ele adquire, né, o produto, ele, obviamente, pessoal, ele se relaciona com o fornecedor para a aquisição desse produto, certo? Agora, claro, pessoal, isso não quer dizer que seja efetivamente, né, o objeto em si, né, um objeto, por exemplo, um mouse, tá? Não, isso também, pessoal, diz respeito ao próprio serviço. O serviço, ele também vai ser, em que pese, pessoal, ele não seja um objeto material, por exemplo, um objeto de desejo, né, digamos assim, de uma determinada pessoa, ele vai ser, pessoal, né, o objeto da relação de consumo. Né? Então, o serviço, por exemplo, pessoal, né, um serviço de streaming, né, um serviço, pessoal, né, que é disponibilizado pela internet para acesso a título de filmes, a título de livros, enfim, a músicas, tá? Serviços de acesso. Tá? Isso é um serviço, é uma manutenção de um serviço. Eu não estou adquirindo, por exemplo, uma música, tá? Ou não estou adquirindo um filme da Netflix, tá? Por exemplo, para falar um pouquinho aí sobre as nossas relações mais modernas hoje, né, a partir da internet. Eu não estou adquirindo o filme, eu estou adquirindo o serviço de acesso, tá, a uma série de títulos, certo? Isso também, pessoal, é um objeto, tá, de contrato de consumo, que, aliás, hoje é realizado, pessoal, através do smartphone, né, através de um aplicativo. Tá bem? Tranquilo? Muito bem. Olha só, pessoal, então o que nós temos como conceito de produto? O conceito, pessoal, nós temos um conceito legal e depois vamos falar um pouquinho sobre o conceito doutrinário. Tá? Primeiramente, pessoal, o conceito legal, então. Produto é qualquer bem. Tá? É importante ser observado isso, pessoal. Qualquer bem, qualquer hipótese de objeto, pessoal, né? Qualquer bem, e aí, obviamente, pessoal, nesse aspecto, nós podemos observar o aspecto de patrimônio. É um aspecto patrimonial, obviamente dito, pessoal. É literalmente qualquer bem, pessoal, que a gente possa estabelecer em um conceito de tradição, um conceito, pessoal, de, digamos assim, de produção, que tenha sido, enfim, manufaturado.
Agora, é importante observar, pessoal, que este bem, tá, ele pode ser um bem móvel, como também um bem imóvel, certo? Então, veja bem, pessoal, aqui já aproveitando ali, né, estamos falando aqui sobre os aspectos, né, deixa eu já conceituar cada um desses itens ali, pessoal, tá? Já vamos falando sobre cada um desses itens. Então, olha só, bens móveis, pessoal, tudo aquilo que eu consigo carregar, certo? Agora, também, pessoal, é objeto de uma relação de consumo um bem imóvel, certo? Então, veja bem, claro, tá? Nós precisamos observar a qualidade da relação que está sendo, digamos assim, desenvolvida, que está sendo desenrolada. Tá? Eu, consumidor, tá? Ou seja, eu, pessoa física ou até mesmo pessoa jurídica, considerando os aspectos, né, digamos assim, de hipossuficiência e os aspectos de ser destinatário final, busco uma empresa de construção civil, tá? Uma incorporadora, tá? Uma construtora, certo? Que tem inúmeros imóveis à venda, tá? No mercado imobiliário, certo? E aí, obviamente, pessoal, eu, pessoa física ou jurídica, vou lá e pretendo adquirir um bem imóvel, tá? Para minha residência, enfim, para a minha habitação. Veja bem, pessoal, neste caso, eu estou falando de uma relação de consumo? Bom, pessoal, se nós temos de um lado, tá? Vou traçar aqui um exemplo mais claro possível. Tá? Uma pessoa física que é destinatária final, tá? E que está buscando, pessoal, uma incorporadora, tá? Uma construtora, obviamente que nós temos uma relação, pessoal, de consumo. Por quê? Porque, obviamente, aquela incorporadora, aquela construtora, pessoal, ela literalmente tem por característica explorar, né, a atividade econômica da incorporação, da construção de bens imóveis para venda. É a indústria da construção civil. Tá? Então, aquela incorporadora, aquela construtora, ela explora, né, digamos assim, a indústria da construção civil. Ela é uma fornecedora nata daquele produto. Tá? E aí, obviamente, pessoal, o bem nesse caso, ele vai, obviamente, ter essa caracterização, pessoal. Né? Ele pode ser tanto móvel, tá? Por exemplo, um celular, como também, pessoal, pode ser um bem imóvel, que é o caso aí, por exemplo, pessoal, de um apartamento, de uma casa, enfim, que eu comprei de uma construtora. Agora, muito cuidado, pessoal. Obviamente, aqui nós não estamos falando de pessoas digamos assim, de particulares que fazem um contrato de compra e venda de imóvel. Tá? Vamos e convenhamos, pessoal. Eu adquiri um patrimônio, adquiri um imóvel, pessoal, de uma outra pessoa física, eu não estou adquirindo. Não é uma relação de consumo, pessoal. Isso é uma relação civil de compra e venda. Tá bem? Tranquilo? Muito cuidado com isso. A relação de consumo, pessoal, obrigatoriamente tem que ter, de um lado, um consumidor, tá? Destinatário final, do outro, pessoal, obrigatoriamente nós temos que ter, então, um fornecedor. Beleza? Muito bem. Já falamos sobre isso, inclusive. Muito bem, pessoal. Prosseguindo, então. Tá? Então, tanto bens móveis quanto bens imóveis. Aliás, pessoal, sobre o aspecto dos bens imóveis, importante observar que até mesmo produtos relacionados com a exploração imobiliária também se incluem nessa mesma lógica, como, por exemplo, pessoal, os financiamentos, consórcios, todas as formas de viabilidade, pessoal, de negociação imobiliária podem eventualmente ser caracterizados aqui como produtos, literalmente, pessoal, podem vir aí nesse conceito de produto para, digamos assim, o consumidor final. Obviamente, relacionados a bens imóveis, mas aí nesse caso, pessoal, por exemplo, num financiamento nós temos um bem imaterial. Vamos à frente, pessoal. Tá? Então, aproveitando esse aspecto. Produto de qualquer bem, é qualquer bem, móvel, imóvel, material ou imaterial. Material, obviamente, pessoal, é aquele produto, né, sólido, aquele produto, pessoal, que tem a sua materialidade corporificada, pessoal, né, em uma forma onde eu posso, obviamente, carregar, pessoal, posso trafegar com ele, como é o caso de um carro, eu posso pisar, como é o caso, por exemplo, de um apartamento, de uma casa, de uma habitação, mas eu também tenho produtos, pessoal, que são imateriais.
produtos que, obviamente, pessoal, não possuem, né, o conceito físico, né, de materialidade. Pois bem, mas nesse caso, pessoal, né, nós precisamos observar, então, que a ausência de materialidade, a ausência de aspecto físico, não vai retirar a característica, né, de produto, certo? Por quê? Porque ele é lançado no mercado de consumo. O exemplo que eu estava falando agora mesmo, pessoal, né, destinado, por exemplo, a bens imóveis, que é o caso dos financiamentos, né? Então, as operações bancárias, pessoal, os financiamentos, eles literalmente dizem respeito a, geralmente, pessoal, a bens imateriais, certo? Então, o crédito, pessoal, é um bem imaterial, certo? E o que é negociado, digamos assim, por uma casa de crédito, por um banco, né? Por uma empresa, enfim, uma empresa, digamos assim, de financiamentos, né? Uma financeira, é justamente, pessoal, esse aspecto imaterial, esse bem imaterial que é o financiamento. Eu sequer corporifico, pessoal, né, o financiamento hoje em dinheiro. Por quê? Porque isso não é materializado, isso fica apenas, pessoal, no mundo, né, digamos assim, aí do dinheiro eletrônico que nós chamamos, certo? Então, por exemplo, pessoal, um financiamento, né, uma carta de crédito, nós falávamos agora há pouco, né, sobre um consórcio, né, também, pessoal, além disso, né, como bens imateriais, nós podemos ter hoje a aquisição de um software, né, então eu preciso de um software para desempenhar a minha atividade econômica, certo? E eu adquiro esse software de uma empresa. Isso é bem imaterial. Isso não é corporificado. Eu não estou falando do computador, pessoal. Eu estou falando daquilo que, né, integra, que vai ser instalado no computador e vai permitir que eu explore economicamente ou que me, enfim, explore economicamente no sentido, pessoal, né, de que eu estou adquirindo, eu empresa, né, estou adquirindo como destinatário final um instrumento, né, para que eu possa desempenhar uma atividade, como por exemplo um escritório de advocacia, compro um software jurídico. Sou consumidor? Com certeza. Tá? Da mesma forma, como pessoa física, é muito claro, pessoal, né? Tempos atrás, pessoal, estava eu, né, comprando aí jogos eletrônicos, né? Digamos assim, alguns jogos eletrônicos que marcaram a minha infância, né? Lá do primeiro joguinho que tive com o computador, o pessoal conseguiu encontrar na internet um site que está distribuindo esses jogos atualizados, né? E aí, claro, pessoal, não é só adquirir, não deu tempo nem de jogar ainda. Mas veja bem, pessoal, né? A aquisição desses softwares é a aquisição de um bem material. Né? Debitou lá no meu cartão de crédito, mas, né, eu não vi o produto. Né? Literalmente está dentro do meu computador, é totalmente imaterial. É produto, pessoal? Com certeza é um produto. Certo? Tranquilo? Importante observar também, pessoal, né, sobre o aspecto aqui das amostras grátis. Tá? Ainda um pouquinho diferente, pessoal, né? Um pouquinho, digamos assim, além, tá? Do que nós temos com relação digamos assim, ao conceito legal, nós temos que observar também, pessoal, né, o aspecto doutrinário. Tá? E aí o aspecto doutrinário, pessoal, diz que qualquer objeto colocado à venda no mercado de consumo vai ser caracterizado como um produto, beleza? Muito bem. Mas aí, pessoal, nós precisamos observar o seguinte, tá? A própria doutrina também trata, pessoal, né, sobre o aspecto da amostra grátis. Tá? Por quê, pessoal? A amostra grátis, ela literalmente faz parte de uma estratégia de marketing. Tá? E o marketing está diretamente voltado para o consumo, para a relação de consumo. Tá? Quando eu pretendo, pessoal, inserir o meu produto, tá, no mercado de consumo, eu, obviamente, pessoal, quero convencer o meu, entre aspas, possível consumidor. Tá? E a melhor forma de fazer isso, pessoal, é através de amostras grátis. Tá? Então, o acesso, pessoal, durante um determinado período, né, para um site. Né? Então, imaginem, pessoal, eu particularmente, né, tempos atrás, fui fisgado por uma amostra grátis do Google, tá? Por exemplo. Tá? Me deram ali, pessoal, 6 meses, né, para mim
fazer uso dos sistemas de e-mail profissional do Google, né, o G Suite, através de G Suite não é o particular, o G Suite é o corporativo, é do pessoal jurídico, mas com Drive, com a possibilidade de formatação de blog profissional, com mais espaço, digamos assim, para organização de arquivos, tudo isso durante 6 meses, maravilha, depois que acabou os 6 meses. Não, aí tem um precinho módico, né? Não é um preço muito alto, obviamente, mas de qualquer modo, pessoal, veja bem, eu aceitei aquela amostra grátis, né? E automaticamente, pessoal, depois eu me tornei cliente. Passei aí a pagar, então, por conta de um produto, de um determinado produto que me é vendido. Bom, mas aí, pessoal, eu pergunto para vocês, durante o período em que eu estava fazendo uso da amostra grátis, eu era caracterizado como consumidor? Com certeza, pessoal. Por quê? Porque, obviamente, naquele aspecto, pessoal, eu estou fazendo uso de um produto que se destina a me convencer a consumir, certo? Então, a amostra grátis, pessoal, tanto por conta da doutrina quanto por conta da jurisprudência, pessoal, acaba, obviamente, aí sendo induzido, pessoal, sendo caracterizado como digamos assim, um produto dentro de uma relação de consumo. Ainda que, por enquanto, pessoal, nós não tenhamos a ideia de venda, a ideia aí, pessoal, de comercialização, certo? Lembrando, pessoal, nós vamos falar agora sobre os serviços, rapidamente, pessoal, eu vou falar sobre os produtos usados ali, mas depois eu vou falar sobre os serviços, e existe a chamada, o serviço que ele é remunerado indiretamente, que é o exemplo, pessoal, o exemplo do estacionamento gratuito no shopping, estacionamento gratuito, estacionamento do shopping não é gratuito, pessoal, por mais que a gente não pague efetivamente por ele, Por quê? Porque literalmente, pessoal, esse estacionamento ele já está embutido no preço daquilo que eu compro dentro do shopping, o estacionamento gratuito é um brinde, é literalmente, pessoal, uma amostra grátis para que, obviamente, eu venha a consumir. A mesma regra, pessoal, com a amostra grátis. A amostra grátis é uma indução ao consumo. Beleza? Então, pessoal, está incluído dentro dessa lógica da relação de consumo. É produto. Importante que, pessoal, observei em amarelo aqui, em amarelo em letras pretas, para deixar bem chamativo, que dentro do conceito de produto, pessoal, nós vamos incluir também aqueles produtos que sejam usados, certo? E aqui chama bastante atenção, pessoal, por exemplo, um produto que é usado e que volta para o mercado de trabalho, pessoal, por meio de fornecedores, que são os veículos. Claro, veja bem, pessoal, muito cuidado. Nós não estamos falando aqui de uma situação onde o fornecedor, o fornecedor não, onde uma pessoa física ou até mesmo uma pessoa jurídica que queira se desfazer do seu veículo, que queira se desfazer de um determinado produto, pessoal, ele venha a colocar esse produto, pessoal, à venda sem a, entre aspas, exploração econômica. Lembrem-se daquilo que nós falamos lá como conceito de fornecedor, certo? Esse, obviamente, não é um fornecedor, essa pessoa física, essa pessoa jurídica não é um fornecedor e, consequentemente, pessoal, nós não teremos uma relação jurídica de consumo e aí, automaticamente, pessoal, por mais que nós tenhamos um produto, esse produto não se insere numa relação de consumo, certo? Aqui, pessoal, nós estamos falando, literalmente, daquele que explora economicamente a atividade, pessoal, de venda de produtos. E aí, lembrem-se, pessoal, quando nós falamos lá de fornecedor, eu me recordo que eu conversei com vocês sobre a caracterização de um fornecedor, onde, por exemplo, eu tenho uma empresa de informática, uma empresa de eletrônicos, que ela adquire produtos, pessoal, digamos assim, produtos eletrônicos, reformula esses produtos, faz aquela chamada recauchutagem, faz uma recuperação dos produtos e disponibiliza esses produtos no mercado. Isso, obviamente, pessoal, por mais que o produto seja usado,
aquela empresa que ela está explorando economicamente, pessoal, né, essa venda, está explorando economicamente este comércio, ela obviamente, pessoal, é uma fornecedora. Se nós temos um consumidor, temos um fornecedor, pessoal, o fato do produto ser usado não vai impedir a caracterização da relação de consumo. Tá? Exemplo, pessoal, é muito comum, né, para quem eventualmente tem algum conhecimento, já fez algum negócio nesse aspecto, eu particularmente, pessoal, tenho, sabe que pobre não compra coisa nova, né, pessoal? Coisa nova é muito cara. Né? Então, pobre compra tudo usado. Né? Então, pessoal, eu, por exemplo, adoro comprar computador de segunda mão. Tá? Computador, pessoal, revisado, né? Computador, né, com, sei lá, 6, 7 meses, com 6 a 12 meses de garantia. Tá? Enfim, tem uma empresa que está me dando garantia daquele produto, certo? Então, o produto é usado, pessoal, mas mesmo assim, eu estou na condição de consumidor. Eu contacto um fornecedor e adquiro um computador usado, adquiro um veículo usado. Tá? Isso, obviamente, pessoal, diz respeito aí à ideia de produto. Né? E, consequentemente, pessoal, né, inserida numa relação de consumo, poderá, então, atrair, pessoal, a aplicação do CDC. Só para fazer um pequeno parênteses aqui, pessoal, né? Certa feita me procurou um sujeito, né, de uma revenda de carro, proprietário de uma revenda de carro, que ele vendeu, pessoal, né, um veículo já um tanto quanto antigo, vendeu um Corcel velho, literalmente. Mas só o que acontece, pessoal? Aquele Corcel saiu da empresa, saiu ali da revenda, né, e andou, parece que chegou na casa do consumidor, chegou na casa lá de quem adquiriu. Tá? Mas só que de lá parece que o Corcel gostou tanto da casa que não quis mais sair, certo? Deu problema no motor. Tá? E aí, pessoal, o que acontece? Eu, obviamente, cheguei para o meu cliente e disse assim, tá, vem cá, meu querido, né? Sabendo aí, tá? Que alguns, não todos, obviamente, né? E não o meu cliente, óbvio, mas tem aí a ideia de dar uma maquiadinha ali, né, no motor, nas pendengas aí do carro, né, no que está em aberto com aquele carro, né, o que está ruim, digamos assim, né, faz uma maquiagem ali nos defeitos e vende, né, passa para gente, azar do vivente que comprou. Questionei ele, o fulano, tu deu uma maquiada aí nesse carro? Não, de forma nenhuma. Infelizmente, esse carro aí eu acabei tendo um problema porque recebi desse modo, e agora vendi, enfim, deu esse problema. Eu disse, bom, então tá, então vamos fazer um acordo, porque tu tem responsabilidade. Tá? Não importa que este veículo, não importa que este Corcel seja um Corcel 72 e que tenha dado problema. Porque, literalmente, tu, como fornecedor, tu tem que fazer toda digamos assim, toda a dinâmica de informação para o teu cliente, inclusive, até mesmo aí fazendo ele assinar um termo em letras garrafais, por exemplo, de que aquele veículo pode dar problema no motor, se for o caso, dizendo para ele, olha, esse carro aqui pode apresentar problemas, mas obviamente, pessoal, que tem que ter um mínimo de segurança. No mínimo, o carro tem que andar por 30 dias. Tá bem? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Então, só para demonstrar que produto usado também pode ser objeto, digamos assim, aí, da relação de consumo. Prosseguindo, pessoal, vamos à frente. Eu quero observar com vocês o conceito sobre serviço. Aqui também, pessoal, o serviço também vai ser um objeto da relação de consumo. E o conceito, pessoal, então, se traduz na seguinte observação. Qualquer atividade. Veja bem, pessoal, o serviço, ele é uma atividade, ele é um labor, é uma prestação de serviço. Envolve, geralmente, pessoal, um serviço humano, mas pode ser algum serviço automatizado, como, por exemplo, pessoal, serviços de streaming de uma empresa. Quando eu vou acessar o meu, digamos assim, a minha Netflix, não tem uma pessoa que está lá fazendo contato lá, unindo ali as duas pontas do fio. Não tem, pessoal. Obviamente que não tem. Isso era só no tempo que tinha as centrais telefônicas em algumas localidades. Isso não é do meu tempo, tá? Só para deixar bem claro, pessoal, em que pese para ligar para minha avó quando eu tinha lá pelos meus 5 anos de idade, eu me lembro que tinha que ligar para a central e aí repassavam
a ligação para casa da avó, né? A comprovação de que a gente está ficando velho, né? Obviamente. Mas enfim, pessoal, né? Não é essa forma, né, digamos assim, de prestação de serviço. Hoje o serviço, pessoal, também pode ser automatizado. Então, não é mais somente labor humano, certo? Mas, geralmente, pessoal, envolve labor humano. Tá? Então, qualquer atividade, pessoal, que seja fornecida no mercado de consumo, certo? E aí, claro, veja bem, pessoal, é importante observar que aqui nós vamos exigir, pessoal, né, a remuneração, ok? Então, veja bem, lá no produto, pessoal, nós temos o aspecto da amostra grátis. Agora, lembram o que eu falei, pessoal, que a amostra grátis, ela tem, digamos assim, entre aspas, uma remuneração indireta, tá? Bom, do mesmo modo, pessoal, aqui, tá? Quando nós falamos em serviço, nós também vamos falar, pessoal, em remuneração direta ou indireta, tá? E aí vocês apontem aí, por favor, pessoal, nas suas anotações, né? Vocês estão fazendo anotações, né? É óbvio, pessoal, né? Não é porque tem um vídeo que, né, não precisa, não, mantenha o caderno, por favor, né, pessoal? Então, olha só, pessoal, né? Na remuneração direta, né? Quando nós temos remuneração direta, obviamente, pessoal, eu estou pagando por aquele serviço. Exemplo, pessoal, de serviço, tá? Estacionamento, ok? Então, eu estacionei o veículo, pessoal, no shopping, tá? E me foi cobrado R$ 15 de estacionamento. Remuneração direta. Eu estou remunerando diretamente, pessoal, o serviço, certo? Agora, uma remuneração indireta, pessoal, é quando, por exemplo, né, nós temos a situação envolvendo o estacionamento gratuito. Tá? Mesma situação da amostra grátis, certo? Bom, saindo de uma pandemia agora, pessoal, né? Tá todo mundo meio mal dos pila, mal dos trocos e tudo mais, né? O pessoal teve que parar as atividades, parar os alvarás na justiça, né? Os advogados estão tudo machia braba, certo? Os autônomos também, pessoal, porque afinal de contas, né? Como diz o nosso presidente Jair Bolsonaro, né? Tá todo mundo em casa, né, a geladeira vazia, tá numa tristeza. Tá? E aí, pessoal? Obviamente, ninguém vai ter dinheiro para pagar estacionamento no shopping. Tá? Já não tem muito dinheiro para ir no shopping, quanto mais para pagar estacionamento. Pois bem, então, pessoal, os shoppings começam a fazer promoções. Né? Estacionamento gratuito. Tá? Maravilha, que maravilha, que show de bola, né? Estacionamento gratuito. Isso não é mais um serviço, não é mais um serviço regrado pelo CDC? Isso é uma pergunta, tá? Óbvio que é, pessoal, tá? Vai ser sim um serviço, digamos assim, enquadrado pelo CDC. Por quê? Porque, obviamente, pessoal, nesse caso, a promoção, né? Aquela promoção estabelecida pelo shopping, ela literalmente, pessoal, visa, né, o consumo dentro do shopping, visa fomentar o consumo. Então, na verdade, ela não é gratuita. Ela está sendo remunerada indiretamente por aquele consumo que o sujeito vai praticar lá dentro do shopping. Então, o Matheus visualiza que, bom, eu tenho que, afinal de contas, eu tenho que comer, né, o pouco do dinheiro que eu tenho para gastar eu vou comer. Bom, mas onde é que eu vou comer? Vou ir num restaurante que eu vou ter que deixar o carro na rua? Não, vou lá no shopping onde eu posso deixar o carro no estacionamento. Vou na praça de alimentação. Maravilha. Então, eu vou lá, pessoal, e eu utilizo, veja bem, eu estou utilizando do estacionamento gratuito, tá, para consumir dentro do shopping, né, para movimentar dentro do shopping. Aproveitando, né, depois de almoçar, enfim, depois de fazer a minha alimentação, minha refeição, eu passo numa loja do shopping e vejo, opa, mas que maravilha, vou comprar aquela gravata que eu gostei ali, achei bonita, né? Vou comprar. E aí eu compro, pessoal, já consumo no shopping. Então, veja bem, pessoal, esta, entre aspas, amostra grátis, ela não é exatamente grátis, pessoal, ela é remunerada indiretamente. Então, da mesma forma, pessoal, que a amostra grátis no produto, tá? A remuneração indireta, pessoal, é uma forma de remuneração. Tá? Tanto que, por exemplo, pessoal, quando eu estaciono, tá? Quando eu estaciono meu carro no shopping, numa loja, em qualquer, digamos assim, pessoal, em qualquer ambiente de produto ou de serviço, obviamente, pessoal, aquele estabelecimento ele assume a responsabilidade pelo que venha a acontecer
para com o meu veículo. Tá? Por quê? Porque, obviamente, pessoal, ali a responsabilidade é de quem fornece o estacionamento. Beleza? Tranquilo? Muito cuidado, pessoal, com aquelas plaquinhas, né? Aqui em Santa Maria nós temos um supermercado, digamos assim, um hipermercado, na verdade, um dos, que certa feita tinha uma plaquinha, né? Não nos responsabilizamos por quaisquer danos aos veículos aqui estacionados. Né? Sendo que o estacionamento, pessoal, né, tem cancelas para ingressar no estacionamento, né? E, obviamente, o pessoal deveria ter segurança, certo? Mas que plaquinha mais famigerada, né? Plaquinha mais fora de contexto. Isso, obviamente, pessoal, é algo que, de um certo modo, acaba, enfim, duvidando da inteligência, pessoal, né? do consumidor. Por quê? Porque, obviamente, pessoal, essa plaquinha em nada dá na mesma, tá? Claro, pessoal, é uma forma de tentar ludibriar, né, o consumidor, né, tentar passar conversa no consumidor. Mas, de fato, não, pessoal. Se a empresa, se o estabelecimento comercial, ele disponibiliza estacionamento, pessoal, ele está disponibilizando um serviço que deve ser remunerado direta ou indiretamente. Tá? Nas duas hipóteses, obviamente, o consumidor tem direito à proteção. Beleza? Maravilha? Muito bem. Claro, pessoal, que nós temos algumas situações onde nós temos o serviço, né, totalmente gratuito, certo? Aí, claro, pessoal, nós não vamos enquadrar esse serviço dentro do conceito de consumidor. Como, por exemplo, pessoal, um médico que atende uma pessoa que desmaiou na rua. Obviamente, pessoal, que eu não vou exigir daquele médico, né? Não vou dizer que ele está que ele está disponibilizando uma amostra grátis, né, de serviço para a pessoa. Não, ele está tentando salvar a vida dela. Tá? Da mesma forma, pessoal, o serviço, por exemplo, de um posto de atendimento, tá? O PA, pronto atendimento, né, de saúde. Obviamente, pessoal, o pronto atendimento, ele está disponibilizando serviço totalmente gratuito, tá, para o administrado. Obviamente que nesse caso, pessoal, nós não estamos falando de qualquer atividade que esteja, digamos assim, juridicamente vinculada ao CDC. Por quê? Porque o serviço é totalmente gratuito. Tá bem? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Tá? Só para fazer uma chamadinha aqui, pessoal, né? Por exemplo, o nosso núcleo de prática jurídica, pessoal, né? O nosso núcleo de prática jurídica aqui na instituição, ele disponibiliza uma atividade totalmente gratuita para o jurisdicionado, para o assistido, como nós chamamos ali. Obviamente, pessoal, nesse caso, não existe, né, qualquer remuneração nem direta e nem indiretamente vinculada. Logo, totalmente gratuito. Se é totalmente gratuito, pessoal, não cabe às regras do Código de Defesa do Consumidor. Belezinha? Maravilha, pessoal. Tá? Então, seguindo aqui, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária. Ou seja, pessoal, né, aqui embaixo eu coloquei, né, os serviços bancários como objeto da relação de consumo. E sim, pessoal, né, o próprio CDC já vai estabelecer, então, pessoal, no seu, ali, pessoal, no seu artigo, deixa eu só observar aqui, no seu artigo 3º, parágrafo 2º, pessoal, né, vai estabelecer aí, então, as relações, os serviços bancários como um objeto de relação de consumo. Então, veja bem, pessoal, e o STJ vem, digamos assim, vem tomando a medida, digamos assim, vem tomando, pessoal, como regra, manter efetivamente, pessoal, esse entendimento, manter, obviamente, né, essas informações, certo? Tanto que nós temos, pessoal, várias súmulas, tá, do STJ, tá, que acabam, então, pessoal, regrando algumas situações, digamos assim, relacionadas com serviços bancários. Então, por exemplo, pessoal, na súmula 379 do STJ, que fala sobre os juros moratórios, né, o limite dos juros moratórios, pessoal, que é de 1% ao mês. A súmula 322, pessoal, né, que fala sobre a devolução do indébito, com relação ao consumidor, certo? Também, pessoal,
a súmula 381, pessoal, né, que fala sobre a abusividade, né, digamos assim, das cláusulas. Claro que a súmula 381, pessoal, ela tem uma certa crítica por parte da doutrina, né, considerando que nos contratos bancários, pessoal, é vedado ao julgador conhecer de ofício, né, as abusividades das cláusulas. Mas, de qualquer modo, pessoal, nós temos que observar que as relações, né, bancárias, os serviços bancários estão adstritos digamos assim, ao CDC, ou seja, né, precisam observar as regras do Código de Defesa do Consumidor. Então, crédito, pessoal, também é um serviço de consumo, tá bem? Então, obviamente, pessoal, aqui nós temos, né, então os serviços de natureza bancária. Como eu falei antes, pessoal, né, cheguei a falar antes no produto ali, né, o serviço crédito imobiliário, consórcio, né, tudo isso, pessoal, o seguro, né, está direcionado, pessoal, aos serviços, tá bem? E aqui, pessoal, nós temos uma limitação, tá? Salvo as decorrentes de relações de caráter trabalhista. Bom, aqui, pessoal, eu coloquei, então, aqui embaixo, né, exclusão das relações trabalhistas. Então, obviamente, quando a relação, pessoal, ela diz respeito à CLT, tá? Quando nós temos, então, um serviço prestado dentro da ótica da CLT, pessoal, obviamente, nós não vamos ter, então, a aplicação do CDC. Ok? Tranquilo? Então, aí, pessoal, nós não estamos falando de serviço. Em que pese, pessoal, lá na relação de trabalho, vocês devem ter já estudado com o professor Juliano e sabem que, obviamente, pessoal, uma das minhas áreas de estudo, na verdade, a minha principal área de estudo é o direito do trabalho, pessoal. Tá? Lá nós também falamos em serviço. Tá? Lá também falamos na prestação de serviço, certo? Mas, claro, pessoal, que aí é a prestação de serviço do trabalhador para com o empregador. Quando nós temos, pessoal, no polo ativo o trabalhador, no polo passivo o empregador, ou, obviamente, pessoal, em ambos os polos, empregado e empregador, aí, obviamente, nós não estamos falando, pessoal, de uma relação de consumo. Sai, né, obviamente, ultrapassa-se a relação de consumo, pessoal, para ingressar em uma relação bem mais específica, que é a relação de trabalho. Tá? Mais especificamente, aí, pessoal, relação empregatícia. Tá? Lembrando, pessoal, que nós temos duas situações bem específicas e bem diferentes, pessoal, bem diversas, tá? Que é a relação de trabalho e a relação de consumo. Tá? Eu até, pessoal, não cheguei a observar aqui, a fazer digamos assim, não coloquei nenhum como é que eu poderia dizer, nenhum gráfico, mas deveria ter colocado. Mas, de qualquer modo, peço que vocês observem, pessoal, uma diferença entre relações de trabalho e relações de consumo. A relação de consumo, pessoal, ela é uma relação binária. Fornecedor-tomador. Fornecedor-tomador, certo? Então, por exemplo, o médico e o seu paciente, certo? Então, quando nós temos uma relação médico-paciente, nós temos uma relação fornecedor-tomador. É uma prestação de serviço na forma do CDC, tá bem? Agora, pessoal, se nós tivermos um médico, tá? Olha só aqui, pessoal, né, na visão triangular, um médico que presta serviço para uma clínica, certo? Que disponibiliza esse serviço, tá? No mercado de consumo. Tá? Então, veja bem, pessoal, aí nós temos uma relação triangular, tá? Ou seja, né, nós temos uma relação entre o médico, a clínica e o consumidor. Tá? Aí, nesse caso, pessoal, nós temos uma relação de trabalho entre o médico e a clínica, o que, obviamente, pessoal, vai retirar desse serviço, tá? A incidência do CDC. Para estes dois, pessoal, né, para o médico e a clínica, nós vamos aplicar o Código Civil, certo? Agora, para a clínica e o consumidor, a clínica e o seu cliente, aí sim, pessoal, nós estamos falando de CDC. Tá? Então, muito cuidado, pessoal. Relações de trabalho, tá? Nem sempre serão relações de consumo. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá certo? Tranquilo aqui, pessoal? Muito bem. Qualquer dúvida, pessoal, como sempre, né? Seguimos aí em contato através dos nossos canais, tá bem? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Até mais.